Fala galera, beleza pessoal? Tudo bem? Muito prazer, Rafael Moreira passando aqui para a gente bater um papo sobre, galera, o tema mais badalado na geopolítica internacional na atual conjuntura. E a nossa missão nesses próximos minutos é trazer para você que vai fazer os vestibulares agora no final do ano, com certeza esse tema é extremamente relevante e você vai saber como que esse assunto extremamente delicado pode cair na nossa prova dos vestibulares no final deste ano. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Professor, qual é o tema que nós vamos trabalhar? É exatamente uma possível guerra, né? Entre dois países extremamente importantes no xadrez da geopolítica do Oriente Médio, que repercute para a geopolítica global. Estamos falando de Israel e Irã. Como todos vocês que estão atualizadíssimos nos vestibulares aí, semana passada nós tivemos dia 12 de junho, o início de um ataque onde o governo de Israel anunciou atacar o Irã, principalmente bases de produção de tecnologia de insumos nuclear. O objetivo era acabar com esse programa de maneira extremamente radical, já que Israel está se sentindo ameaçado, porque, de fato, há muito tempo, o líder religioso iraniano, quem é, professorzinho? O Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei já vinha afirmando que um dos objetivos aí da teocracia iraniana é tirar Israel do mapa, ampliando as tensões nas últimas décadas entre esses dois países. Como eu falei, são países importantíssimos. De um lado, Israel, um aliado histórico dos Estados Unidos da América. Do outro, Irã, inimigo histórico da Casa Branca. Olha aí, e o grande detalhe, pessoal, é que esses dois países que estão aí na iminência de uma guerra, e se essa guerra de fato for travada, nós poderemos aí ter algo extremamente relevante para o mundo inteiro, tendo em vista alguns pontos importantes, como, por exemplo, a questão da crise mundial do petróleo. Olha aí, galera, podemos ter uma crise do petróleo. Professor, Israel não tem petróleo, mas Irã é uma das maiores reservas da região, do mundo, país importante, membro da OPEP, tá bom? E que, sem dúvida alguma, em um outro momento na história, que vamos falar sobre isso, já também esteve presente em uma crise profunda envolvendo a questão do preço do petróleo. Do outro lado, podemos ter uma guerra de dimensões, algo parecido com a Segunda Guerra Mundial, já que, apoiando Israel, a gente vai ter os Estados Unidos da América, o grande orçamento militar do mundo, e esse apoio não é de hoje, beleza? E do outro lado temos China, que também é aliado do Irã dentro de uma série de propósitos, como, por exemplo, a própria OPEP, fornecendo o petróleo para o crescimento chinês, como mais recentemente a expansão do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora chamado BRICS+, por conta da chegada de novos países importantíssimos, e um deles é o Irã. Então há um alinhamento político do Irã com a China, há um alinhamento político de Israel com os Estados Unidos, gerando aí essa tensão a cada hora, a todo instante, notícias novas. Mais recentemente, a gente vai ter o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmando que a morte do do Khamenei, do Ayatollah, seria o fim do conflito. Então, ampliando as tensões, e a gente vai aqui organizar, trazendo os fatos atuais, conectando com os fatos históricos, do jeito que o Enem gosta de trabalhar, com as competências e habilidades de fatos importantíssimos da relevância da geopolítica internacional. Então vamos lá. Professor, a gente vai começar por onde? Vamos lá. A gente vai começar aqui, ó, presta atenção. De um lado, a gente vai ter Israel,
Do outro lado, o Irã. Irã. Olha aí, de um lado, Israel, que hoje é governado desde 2022 pelo premier Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, tá? Netanyahu, que hoje é alvo de críticas da oposição israelense, de parte da população israelense, Tribunal Penal Internacional, bem como nos últimos dias, nas últimas semanas, lideranças importantíssimas da Europa, como o Reino Unido e a França, já afirmaram repudiar a extensão dos ataques na faixa de Gaza, que também tem uma grande relação com o que está acontecendo no momento, tá? Do outro lado, o Irã, professor, o Irã que é uma teocracia desde 1979, data importantíssima para a gente compreender o que está acontecendo hoje, é governado aqui pelos ayatolás, né? Atualmente, Ayatollah Ali Khamenei. Olha aí, ó, Ali Khamenei. Tá aí. São as figuras extremamente relevantes nesse cenário. Só lembrando, galera, para a gente compreender essa parada, a gente vai aqui, ó, eu vou usar o espaço inteiro, porque muitas informações vamos trazer. Para a gente começar, meu diretor, a gente vai trazer o quê, ó? A gente vai dizer que desde 2022, se liguem, galerinha, desde 2022, o premier israelense Benjamin Netanyahu vem respondendo na Suprema Corte de seu país a alguns processos que envolvem casos de corrupção. Olha aí, ó, corrupção. Prestem bem atenção. Benjamin Netanyahu envolvido com casos de corrupção que ele, obviamente, se declara inocente, mas desde 2020 inicia esse julgamento na Suprema Corte que ainda não foi concluído e nem pode ser. É aí que está um dos detalhes importantíssimos para que a gente possa compreender esse processo, tá bom? Repito, pessoal, desde 2020, na Suprema Corte, o premier israelense responde processos por envolvimento de corrupção. Beleza. Porém, o que vai acontecer? Em outubro de 2023, olha aí, galera, outubro de 2023, a gente vai ter o início daquela tragédia que ainda hoje permeia aí os noticiários internacionais. Outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas decidiu invadir Israel e promoveu um ataque extremamente complicado, muito cruel, com um ar de crueldade muito cruel, muito intensa, tá? Onde, infelizmente, vários israelenses inocentes morreram nesses ataques, um ataque a uma rave que está acontecendo próximo ali à faixa de Gaza, bem como o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, invadiu kibbutzes, acampamentos judaicos que existiam ali também próximo à faixa de Gaza e foram invadindo as casas, matando crianças, idosos, filmando. Foi algo extremamente brutal que chamou a atenção negativa do mundo, assustou o mundo, assustou os israelenses e automaticamente, a resposta do governo foi iniciar os ataques que ocorrem até hoje. Ainda hoje, a gente tem esses ataques à região da faixa de Gaza. Aí você fala, professor, e esses ataques não vão parar, não? Bom, o mundo ainda não conseguiu. Nem a ONU, através do Conselho de Segurança, nem a China, nem a Rússia. China, que é um país importante na geopolítica, mas ainda na questão bélica, não se inseriu. Rússia, que tem o seu grande desafio interno com os ucranianos, também não conseguiu. União Europeia, muito menos, que também faz parte do contexto da guerra Ucrânia versus Rússia. Conselho de Segurança da ONU, que tem os Estados Unidos num papel extremamente importante, que é o aliado histórico de Israel, é o aliado histórico de Tel Aviv, e atualmente Donald Trump
há sim essa proximidade com os objetivos de Israel dentro da região do Oriente Médio. Só lembrando que nesse ataque começa no dia 12 de junho de 2025, Donald Trump disse que não participou, não foi a favor desse processo, apesar de que isso também pode repercutir de maneira negativa também para a economia americana, que vive aí essa disputa por, tentar manter a sua hegemonia por mais tempo, tendo em vista o rápido crescimento, a rápida ascensão da economia chinesa, que ameaça a hegemonia estadunidense e ver na China, sim, o seu grande problema. E uma guerra de tamanhas proporções envolvendo o petróleo não seria tão interessante para os objetivos econômicos dos Estados Unidos da América. Beleza? Ok, pessoal? Então, inicia um ataque em Gaza, presta atenção rapidamente, professor, um ataque em Gaza e você, professor, onde é que fica a faixa de Gaza? Bem rapidinho, onde é que fica a faixa de Gaza? Quando nós pegamos aqui o mapa de Israel, rapidamente, a gente vai ter aqui um mapa importantíssimo que gosta muito de cair nas nossas provas de vestibulares, que envolve o quê? Prestem atenção, o objeto de estudo é esse. De um lado, ao norte, eu tenho um país chamado Líbano, que lá também, recentemente, Líbano foi alvo de ataque de Israel, onde Israel disse, não estamos atacando o Líbano, estamos atacando o grupo terrorista Hezbollah. Olha aí, galera, que também é aliado do Hamas, está na causa de Hamas e é financiado pelo Irã. Olha aí como a coisa é muito complexa, tá bom? Tá, mas ao norte também nós temos a Síria que desde 2011, Primavera Árabe, vem vivenciando uma grande tragédia social, produzindo o maior grupo de refugiados, segundo a ONU, do mundo. Guerra esta que teoricamente acabou no ano passado com a queda de Bashar al-Assad, mas a Síria não sai do mapa dos conflitos violentos na atual conjuntura, mesmo com, teoricamente, o fim da guerra na Síria, tá? Tá, professor? Temos aqui, a leste, a Jordânia. A Jordânia é um país importantíssimo ali no contexto da geopolítica do Oriente Médio, pelas suas fronteiras, de um lado Israel, do outro a Cisjordânia, do outro Iraque. Então você vai ter na Jordânia vários campos de concentração, tá, de refugiados que representam um problema social na região do Oriente Médio. Vamos ter aqui o Egito ao sudoeste. Egito, país também importante nesse cenário geopolítico, aliado dos Estados Unidos, posição estratégica. E aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho. E aqui, professor, é o nosso objeto, onde mais ao oeste nós vamos ter aqui, a faixa de Gaza, ok? A leste temos aqui, professor, a leste temos quem? A Cisjordânia. Então, Cisjordânia, coloca aqui, pessoal, Cisjordânia mais faixa de Gaza é a atual Palestina. Professor, aqui, legendinha, tá? Essa área aqui que nos resta, a gente vai ter o Estado de Israel, que ali já há um conflito desde 1948, né? Nós lembramos que em 1947 nós tivemos a partilha da ONU, a ONU recém-criada, foi criada em 45, a ONU recém-criada disse, olha, vamos acabar com essa história envolvendo os árabes e os judeus. Vamos criar dois estados. De um lado, o Estado árabe, do outro, o Estado judeu. E assim, de maneira unilateral, a ONU promove essa partilha nessa área que havia o predomínio de árabes, que em sua maioria são muçulmanos, acampamentos judaicos, existiam os kibutzes, mas, repito, maioria esmagadora de árabe. Com a partilha da Palestina em 47,
árabes de um lado, judeus do outro, Jerusalém, que teoricamente é um território internacional, por conta da importância da cidade para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos, teoricamente ficou como uma área internacional, mas que na prática Israel é quem comanda tanto a parte oriental como a parte ocidental. Ok, professor? Ok. Porém, 47 faz a partilha, inicia o que para os árabes foi a grande tragédia. Eles foram retirados, passaram a ser refugiados dentro do próprio território, ok? E no ano seguinte, em 1948, a ONU declara a criação do Estado de Israel. Nasce o Estado de Israel, nasce o país Israel em 48, em meio àquele cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Porém, de lá até agora, o Estado palestino, o Estado árabe, que foi prometido lá em 47, ainda não foi constituído. E essa é uma das pressões que envolve toda a geopolítica internacional da Palestina, tá? Aí você fala, e por que o ataque do Hamas foi em Gaza, lá em 2023? Lá em 2023? Porque em Gaza é a base do Hamas. Ok? Os palestinos, eles são divididos em dois grupos políticos. De um lado, nós temos o Fatah, que é um grupo político que é adepto ao diálogo com os israelenses, com o mundo, que eles percebem que a importância dos dois povos conviverem de maneira pacífica na região, e do outro lado nós temos o grupo terrorista Hamas, que inicialmente é um partido político, oficialmente é um partido político, porém, devido aos seus atos, é considerado para alguns como um grupo terrorista e que o objetivo do Hamas é destruir Israel. Sempre ficou muito claro isso, destruir Israel. E você pergunta, e quem financia o Hamas? Além do Irã, a gente vai ter um país importantíssimo, que é o Catar. Olha quantos países já apareceram aqui, professor. O Catar, recentemente sediando Copa. O Catar, que é um país estratégico na região do Golfo Pérsico. O Catar, que tem um fundo gigantesco que financia do futebol a companhias aéreas na Europa e no mundo, como, por exemplo, o recém-campeão da Champions, Paris Saint-Germain, PSG, é de um fundo que é financiado pelo Catar, o que amplia as discussões no mundo inteiro. Como que esse fundo que apoia o PSG, companhias aéreas, investe na economia no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, investe aqui num grupo terrorista? Isso faz parte das discussões que envolvem o Oriente Médio. Ok? Ok, professor? Então, pelo fato do Hamas sempre se declarar vamos destruir Israel, e diante desses ataques que aconteceu em outubro de 23, a resposta foi extremamente complicada. Bombardearam quem? Israel, faixa de Gaza inteira praticamente, produzindo aí a morte de milhares de civis inocentes, assim como aqueles que morreram com o ataque do Hamas em Israel foram civis inocentes, mas aqui a proporção é uma proporção muito grande que infelizmente divide a opinião global, como se tivéssemos a necessidade de termos que ter um lado. Qual é o seu lado? Lado A ou lado B? Nesse caso não é lado A ou lado B, diante dos fatos, não ir para o vestibular, né? O vestibular não quer saber a nossa opinião, quer saber os fatos. E os fatos são, temos aqui uma resposta muito dura a todo o povo de Gaza, aproximadamente 2 milhões, que vai produzir aí muita tragédia humana, tá? Mortes, bombardeios de hospital. Ah, pessoal, mas são os hospitais que o Hamas faz as suas bases. Beleza, mas ali nós temos milhares de inocentes envolvidos nesse processo, que chama a atenção com as imagens extremamente dramáticas, assim como aquelas que foram produzidas no ataque do Hamas lá em outubro de 23, repito, para você observar que violência gerou violência, o que acaba desencadeando aí, infelizmente, não sabemos até onde nós vamos. Há uma pressão, já tivemos
N resoluções da ONU, inclusive com o Brasil. As primeiras foram presididas pelo Brasil. O Brasil, na época, estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, organizou vários encontros, várias resoluções, mas nenhuma conseguiu parar de uma vez por todas esse conflito. E uma vez essa guerra em Gaza iniciando, olha só, galerinha, volta para cá, ó. Uma vez aquela em Gaza iniciando, esse caso aqui, ó, ele vai se estender até que essa guerra se encerre, o que acaba fazendo com que alguns especialistas afirmem que, ó, o cara está esticando a guerra para se manter no poder, pois, caso ela acabe, o processo é concluído e ele pode ser condenado. E há uma pressão muito forte também, pessoal, não podemos esquecer, dentro de Israel contra o governo de Israel. Há uma pressão forte, porque além de Israel, que tem um dos melhores serviços de inteligência do planeta, Mossad, tá? Não conseguiu prever esse ataque. Falha de sistema. Ainda há essa discussão no mundo. Ainda há. Israel sabia ou não sabia? E a eficiência do Hamas, que sempre foi, a eficiência do Mossad, que sempre foi em alto nível, como a eficiência atual do Mossad, já sabendo do projeto do Irã, do enriquecimento, vamos já entrar lá do Irã. Então, conseguiu trazer informações do Irã, mas não conseguiu trazer do Hamas, o que desencadeou essa guerra. A inteligência não consegue localizar aqueles que foram sequestrados. Então há uma pressão dos familiares, dos amigos, de parte dos israelenses, porque o governo não consegue trazer esse sequestrado, e outros já morreram pelo grande tempo que nós temos aí, desde outubro daquele ano, 23, tá? Tá, professor? E aí uma vez essa guerra em curso, chamando a atenção da geopolítica global, vral, vem, diretor, de repentemente, ó, o Irã entrou no mapa. Professor, como é que vai entrar no mapa o Irã? Por que que iniciaram esses bombardeios israelenses do Irã diante já do auge da guerra lá em Gaza? Simplesmente por conta, aí já abre uma outra ala, ó, já sai daqui, desloca para cá e vem para cá, pessoal. Vem para onde? Programa nuclear iraniano. Olha aí, galera. Programa nuclear iraniano. O Irã tem um programa. Ei, pessoal, e se o Irã tem um programa, temos que acabar com o programa iraniano. Por quê? Tenha calma, vamos analisar o processo histórico. Temos que ir com calma. Oficialmente, o país afirma que o Irã tem um programa para fins pacíficos. Inclusive, há um tratado que a gente comenta muito nas nossas aulas de Guerra Fria, chamado TNP. Vou botar bem no meio, tá? Pessoal, quem é o TNP? É o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que o Irã é um signatário. Fiscalizando, a gente tem quem? A Agência Internacional de Energia Atômica, que afirma que o Irã tem um programa para fins pacíficos e há fiscalização internacional. Porém, as investigações de Israel, somada ao relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, afirmam que nas últimas semanas houve o aumento de enriquecimento de urânio no Irã. Aumento de enriquecimento de urânio, ou seja, segundo o governo israelense, Irã está se preparando para constituir bombas atômicas. Só lembrando que Israel também tem bomba atômica. Só lembrando disso. Então você tem que trazer os dois lados. Israel já tem e o Irã diz que não tem. Mas parte da geopolítica internacional diz que tem. E o objetivo é claro, fazer bomba atômica. E o Irã, diante dessas bombas atômicas, diante do que o Ayatollah Ali Khamenei já afirmou, que vai acabar com Israel, então Benjamin Netanyahu, diante do avanço do programa, decidiu atacar
num primeiro momento, somente as bases, onde ficam essas estruturas de produção, de enriquecimento de urânio. Só lembrando que o Irã, sabendo disso, constituiu essas bases em bunkers no subsolo, anti-ataques aéreos, exatamente pensando que um dia poderia haver essa represália, ou por parte dos Estados Unidos, ou por parte do Irã, de Israel, dois desafetos do governo de Teherã. Olha aí, e isso aconteceu, desencadeou. Professor, e daqui para frente? Daqui para frente é uma incógnita. Como eu afirmei lá no começo desse vídeo, como eu afirmei no começo, Benjamin Netanyahu diz, o ideal era matar o Ali, já que é ele o mentor do processo. Porém, galera, a gente, para compreender esse programa nuclear iraniano, para a gente compreender o papel do Irã na geopolítica dentro do Oriente Médio, a gente precisa voltar no tempo. Tá? E a gente vai voltar para qual ano, professor, para a gente fechar aqui essa ideia? A gente vai voltar para, aí, diretor, 1979. Esse ano aqui é importante. Esse tema aqui já vinha caindo nos vestibulares e pode continuar caindo por conta desse conflito, tá? Tá, professor? 1979 foi um ano extremamente dramático para o Oriente Médio. E dos vários eventos que nós vamos citar, nós temos a Revolução Iraniana. Olha aí, galera, Revolução Iraniana, também chamada de Revolução Islâmica. Olha aí, professor, essa revolução de cunho religioso mudou a história do Irã, mudou a história do Oriente Médio e mudou a história da geopolítica mundial, reverberando na atual conjuntura. Pois, como eu falei no começo desse vídeo, antes dessa revolução, Israel era aliado do Irã. Havia boa relação. Inclusive, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a oficializar, a reconhecer a existência do Estado de Israel criado em 1948. Esse Irã, antes da Revolução de 79, era uma das peças mais importantes para os Estados Unidos na região. Vixe, professor, e por que essa mudança? Vamos lá, vamos compreender em alguns segundos. Preste atenção. Galera, até a Revolução Iraniana, o país era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Olha aí, galera, Mohammad Reza Pahlavi. É só o Shah com X mesmo, tem o Shah com CH, que é o de bebê, e o Shah com X, que é um título de nobreza lá no Irã, lá no Oriente Médio, de um modo geral, tá? Tá. O governo do Shah Reza Pahlavi era um governo pró-Ocidente. Era um governo pró-Estados Unidos, professor. Olha aí, com qual interesse? Ora, qual interesse? Nós sabemos que o Oriente Médio possui muito petróleo e era de interesse de americanos, de britânicos. Inclusive, lá nas aulas de geopolítica do petróleo, nós falamos do cartel das 7 irmãs, que eram 7 companhias petrolíferas e britânicas que dominavam o petróleo no mundo inteiro, indo buscar no Oriente Médio. Então, durante muito tempo, o Oriente Médio foi fornecedor, Irã, com destaque. Só lembrando, lá na aula de história, o Irã, hoje, galerinha, é a antiga Pérsia. Tá? O Irã hoje é a antiga Pérsia, pós-Primeira Guerra Mundial, fim do imperialismo, aquela mudança da Europa, do Oriente Médio, da África, surge a República do Irã, que mais tarde vira a República Islâmica do Irã. Então, antes dessa mudança, Shah Reza Pahlavi, pró-Ocidente, exportação de petróleo, o que para o Shah
E para as potências era uma relação muito boa. E consequência dessa relação, nós estávamos tendo o quê? A modernização do país. Essa modernização, ela incluía nesse pacote o quê, professor? A ocidentalização do país. E essa ocidentalização, ela não era somente econômica, era também por costumes. O papel da mulher lá no Irã, do governo do Reza Pahlavi, é bem diferente do papel dela na atual conjuntura. Havia uma abertura. Então as mulheres tinham uma vida social bem mais ampla, como no Ocidente, do que nós temos na atual conjuntura no Irã. Então, para os princípios religiosos mais tradicionais, isso representava um grande problema. Então, essa modernização, essa ocidentalização, proximidade com os Estados Unidos, também tinha como característica o que, professor? O aumento da pobreza. Olha aí, o aumento da desigualdade social, o aumento da corrupção no país. Olha aí, eita pau Pereira, professorzinho, sem falar que era um governo, era um governo autocrático. Era um governo autocrático. O governo do Reza Pahlavi era autocracia. Então não havia a liberdade que o Ocidente tinha. Então essa liberdade era contestada. Era contestada. Então, diante disso, gera uma insatisfação popular. E essa insatisfação ia desde as pessoas mais simples a vários intelectuais, o que aumenta a pressão e eis que surge uma figura muito importante como o salvador da pátria. Isso é histórico, isso é mundo. Diante dessa insatisfação, surge um líder religioso. Olha aí, aí vem o papel da igreja nessa mudança. Eis que surge quem, professorzinho? O Ayatollah. Olha aí, é o Ali Khamenei? Não. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Olha aí. Ayatollah Ruhollah Khomeini vai liderar esse processo e esse processo chegará ao ápice em fevereiro de 1979. Então, 1979, com apoio popular, o povo, as massas nas ruas, anti-Ocidente. Isso faz com que ocorra a queda do Shah Reza Pahlavi, a chegada do Ayatollah ao comando do Irã e, automaticamente, o Irã se torna uma, olha aí, galerinha, teocracia. Caraca, professorzinho, onde o Ayatollah, o espelho de Deus na terra, o espelho de Alá na terra, vai ser o líder político e religioso do país. Há um presidente, há eleição para presidente, só que acima do presidente existe a liderança do Ayatollah, tanto na religião como na política. Caraca, professor! E o Ruhollah Khomeini, ele vai até 1989, com a sua morte, e de lá para cá, o Ayatollah Khamenei assume o governo. Então, para a gente fechar a ideia, professor, qual é aqui o processo? O processo é que, ao chegar ao poder, ao tornar o Irã uma teocracia, ele rompe com o Ocidente, ele rompe com a Casa Branca, ele rompe com Israel, aí a ruptura vai ser 7/9. E aí vai ter uma nova roupagem. Sem falar, já vou colocar um outro personagem importante. Quem é, professor? Vou botar bem aqui, no meio. Arábia Saudita. Olha aí, a Arábia Saudita, país também importante na atual conjuntura política, econômica, Copa do Mundo, todas essas mudanças que os sauditas vêm promovendo dentro do país para receber uma Copa, investindo muito no seu soft power, gerando transformações profundas locais, regionais e globais. Só que a Arábia Saudita, que é um aliado dos Estados Unidos, é um desafeto do Irã.
também. Por quê? Por vários motivos. Dentre eles, o Irã é um país de maioria persa. Já a Arábia Saudita, os sauditas são maioria árabe. Olha aí, ó, dois povos distintos. Os iranianos, em sua maioria, são muçulmanos xiitas. Olha aí, é o berço do xiismo, o Irã, enquanto que os sauditas são sunitas em sua maioria, o berço do sunismo. Há essa rivalidade. Só que, além disso, como eu falei, um é pró-Estados Unidos e o outro, a partir da Revolução Iraniana, é anti-Estados Unidos da América. Então, a Revolução Iraniana vem com o objetivo de dar liberdade para a população iraniana, vem com o objetivo de trazer mudanças positivas, acabar com a pobreza, acabar com a miséria, promover uma inserção daqueles que eram marginalizados durante o governo do Shah Reza Pahlavi. E o que eles mais queriam? A tal da liberdade, que, por sua vez, ao assumir o governo, o novo governo, o Irã produz um papel mais anti-Ocidente, anti-imperialismo, anti-Estados Unidos, do que olhando para os próprios problemas. Olha aí, ó. O tempo passou, quase 5 décadas se passaram, e o que foi que nós tivemos no Irã? Não temos a liberdade, pelo contrário, vocês devem lembrar, recentemente, se eu não me engano, em 2022, Mahsa Amini, uma jovem iraniana, que foi presa pela polícia da moralidade, porque estava usando o véu de maneira incorreta, e na custódia do Estado, ela veio a falecer, iniciando aí uma onda de protestos no país, demonstrando que, de fato, essa teocracia que foi implantada no Irã, ela não trouxe a satisfação que a maioria da população esperava. A maioria esperava. Então você vai ter, diante de tudo isso, um país com um grande exército, um país que vem investindo muito em armas, se preparou para esse momento, é um momento fundamental para provar o seu posicionamento dentro do Oriente Médio, que é essa área aí de muita instabilidade e que, infelizmente, a gente não consegue mensurar o que pode vir por aí, Como eu vou fechar do jeito que nós abrimos lá atrás. Pessoal, o que é que nós podemos ter como consequência? Uma é a questão do petróleo, que ainda não foi apresentado o impacto total. Podemos parar? Podemos, como nós tivemos lá em 1973, se liga, bem aqui, 1973 e em 1979. Ó, vocês estão aí afiados em humanas, duas datas importantes, que é a crise mundial do petróleo, a primeira e a segunda. 73 envolveu o conflito no Oriente Médio, envolveu Israel. É aqui a guerra do Yom Kippur. Olha aí, galera, 1973, outubro de 73, conectando com outubro de 2023, exatamente 50 anos antes daquela tragédia promovida pelo Hamas, já tinha ocorrido um conflito chamado a Guerra do Yom Kippur, que os Estados Unidos oficializam apoio a Israel e os árabes, para retalhar Estados Unidos pelo apoio ao país Israel, decidiram reduzir drasticamente a produção de petróleo, faltando petróleo no mundo, gerando a primeira crise mundial do petróleo. Já de 79, ano dramático, Revolução Iraniana, né, a Revolução Islâmica, comandada pelo Ayatollah, a revolução que vai conduzir Saddam Hussein ao poder no Iraque. 79 estava muito complicado. E aí, diante daquela iminência de uma guerra, outra crise mundial do petróleo. Agora, Irã-Iraque. A guerra Irã-Iraque de 80 até 1988. Então é isso, pessoal. Vejam só todo esse xadrez, as várias peças envolvidas e, obviamente, a gente espera
Não vai ser fácil, porque aqui você tem aí posições extremas, tanto de Israel como do Irã, né? Um querendo literalmente destruir o outro, o que acaba aí deixando o mundo em pânico. E aí, professor, quais as consequências de um acordo, desde um acordo a uma guerra de proporções, quem sabe não queremos, de a tal, todo mundo vem falar há muito tempo, e aí agora vai ter a tal terceira guerra mundial? Óbvio que esperamos que não, e que a paz, é difícil, mas que a paz reine no mundo inteiro, não é só no Oriente Médio que nós temos guerra nesse momento, pelo contrário, guerras na América Latina, o narcotráfico, as narcomilícias, as guerras na África, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Somália, todo aquele cenário extremamente complicado, os conflitos na Ásia. Então, infelizmente, o mundo está em chamas e, dessa vez, o Oriente Médio é a bola da vez e é assim que a gente fecha esse tema que, com certeza, estará esperando por vocês nos vestibulares do final do ano e que, óbvio, somado ao que você vem estudando, passe a acompanhar com essa base aqui para que nós possamos acertar essa questão e estarmos atentos, obviamente, aos fatos mais importantes do mundo e que podem, sim, ter uma relação direta no nosso dia a dia. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.